Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Teus pensamentos não são iguais aos meus pensamentos. Teus sentimentos não são iguais aos nossos sentimentos. Essa música, que eu não sei cantar bem, é uma música do Padre Zezinho, que ele musicalizou esse texto do profeta Isaías, o proto-Isaías, pois o livro chamado Isaías é constatado que há 3 autores, e o autor
Isaías se deu no contexto de sofrimento do exílio da Babilônia. E ele falava com essa tonalidade que os pensamentos de Deus são outros, não são iguais aos nossos. Os caminhos de Deus são outros, não são iguais os nossos. De forma que esta afirmação, ela encaixa muito bem com a parábola contada por Jesus Cristo, a parábola dos trabalhadores de última hora. Um patrão que saiu à procura de trabalhadores e saiu muito cedo para contratar pessoas e mandou trabalhar na vinha. Lá por volta das 9 horas, saiu novamente, encontrou pessoas e mandou: vai trabalhar na minha vinha. Assim fez ao meio-dia. Por volta das 3 horas, foi mandando trabalhar na vinha. O patrão não queria e nem quer que nenhuma pessoa ficasse na ociosidade, mas que trabalhasse na vinha do Senhor. Ainda pelas 5 horas, última hora do dia, saiu e encontrou pessoas na praça, desocupado e muito ocupado em não fazer nada. E o patrão mandou trabalhar na vinha. Mostra essa parábola que Deus quer os dons iguais para todos, os dons da salvação, e que nós ganhamos não pelos nossos méritos, mas devemos ganhar pela graça, pela gratuidade de Deus, do patrão. E por isso todos devemos envolver na vinha do Senhor. Não importa que nós sejamos contratados na última hora do dia. Muitas vezes nós resmungamos, nós reclamamos, como o personagem do trabalhador de primeira hora resmungou nessa parábola. É claro que isso representa a peleja, as dificuldades do dia todo, que nós realmente assumimos o trabalho da vinha do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele dá a mesma paga, ou seja, recebemos o mesmo dom. E por isso a palavra do profeta, musicalizada como quis cantar sem saber direito a música, retrata muito bem que os caminhos do Senhor são diferentes. Os caminhos do Senhor
os sentimentos do Senhor são diferentes aos nossos. Outra palavra que ela condiz está muito de acordo com a parábola ouvida agora nesse instante, é essa afirmação do apóstolo Paulo, quando ele diz que vai glorificar, o Cristo vai glorificar, seja na sua vida, seja na sua morte. E ele falando assim tem o desejo até mesmo de ir para junto do Senhor, mas sente-se útil, é necessário permanecer junto com as pessoas que ele serve como trabalhador ilustre da vinha do Senhor, como todos nós devemos ser trabalhadores da vinha do Senhor. Mas aqui tem uma coisa, que eu vá trabalhar na vinha do Senhor, não de qualquer jeito. Ele chega a dizer que eu viva mais à altura do Evangelho. Muitas vezes queremos levar as coisas e até reclamamos demais, resmungamos demais, fazemos queixumes demais, mas que nós façamos à altura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O papel de uma mãe é também o papel de uma trabalhadora na vinha do Senhor. Como é bonito o papel de uma mãe que realmente preocupa com os filhos, tem todo aquele cuidado de mãe. E o nosso Deus também teve e tem a sua mãe. E por isso hoje, na alegria, estamos aqui comemorando, trazendo à memória, nessa liturgia dominical, a mãe Salete. É um ícone de todas as mães. Com a graça de Deus, temos aqui, posso dizer dessa maneira, um batalhão de mães que intensamente rezam pelos filhos, porque amam o fruto do seu ventre, e elas amam, como eu dizia, como expressão do amor de Deus. E mãe Salete, La Salle, meu Deus, mãe La Salete, ela na realidade é o ícone realmente dessa mãe que preocupa pelos filhos. Junto a ela, numa coparticipação, nós temos outra mãe, a mãe Mônica, aquela que derramou muitas lágrimas por causa do filho. A mãe La Salete, conforme é explicado, que ela também chora pelo pecado dos filhos, pelas situações que os filhos possam se encontrar. E por isso, junto com a mãe Salete, queremos expressar também como a trabalhadora da vinha, e de maneira toda especial, nós queremos ser trabalhadores, trabalhadoras da vinha do Senhor, à altura do Evangelho, como o apóstolo
Paulo nos fala, e agora com toda a meiguice de pessoas que somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos escutar um pouco, compreender os porquê da mãe de La Salete e os porquê da mãe Mônica, que assim é tidas como ícone de todas as mães que rezam, que oram, que derramam as suas lágrimas pelos seus filhos. Ouçamos uma pessoa, mãe, que vai nos falar um pouco. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. O que eu posso lembrar a história longa, né? Depois vocês podem estar buscando, mas essa aqui foi a forma como Maria apareceu em Salete, né? Que é uma montanha nos belos Alpes franceses. Isso aconteceu no dia 19 de setembro de 1846. E ela apareceu para um menino de 11 anos, o Maximino, e a Melânia de 15. E o interessante é que essas crianças, elas não se conheciam. Maximino era um pastor, ele nem estava pastoreando o gado do pai dele, né? Um amigo pediu que ele fosse olhar esse gado, né, nessas montanhas. E Melânia era muito retraída, ela era antissocial, a gente pode dizer, nos dias de hoje. E ela gostava, ela só se sentia bem nas montanhas, com ela mesma, com os pensamentos, porque ela era muito cristã. Então, já a providência de Deus, eles dois se encontraram. E na véspera do dia 19, eles foram pastorear esse gado. E aí, só que eles tinham o costume de dormir na pastagem, né? E aí, no dia 19, eles desceram um pouco e eles não costumavam dormir. Após o almoço, eles procuraram uma sombra e aí, providencialmente, eles pegaram no sono. Quando Melânia acordou, ela chamou Maximino e viu um clarão em pleno 3 horas da tarde, ao fim do vale, né? Eles desceram um pouco a ladeira, né, a montanha, e foram ver. Quando eles se aproximaram, ela pediu que eles não tivessem medo, né? Vinde, meus filhos, eu tenho uma boa nova para contar para vocês. E ela, embora chorasse, a luz que resplandecia dela era tão forte, mais forte do que o sol de 3 horas da tarde. E as lágrimas dela não tiravam o brilho dos olhos. E eu vi alguns relatos, alguns padres dizendo que as lágrimas caíam, mas sempre paravam à altura do peito, onde se encontrava um crucifixo, né? Que é de lá que irradiava toda a luz. E, no entanto, ela fez algumas, vamos se dizer assim, algumas alertas para essas crianças. Uma das era porque os franceses, na época, estavam vivendo um período de guerra, né, após a Revolução Francesa, e eles reclamavam muito, igual o padre, foi providencial, o padre falando aí das lamúrias. Eles blasfemavam muito o nome de Jesus, né? Como ela estava passando por um período de seca, estragava muito as batatinhas. E ela disse, olha, essas batatas estragam. Claro que ela não estava falando assim, né? Para vocês entenderem melhor. As batatas estragam não é por causa do meu filho, mas é por causa do pecado de vocês, dos homens. Aí ela perguntou, vocês fazem as orações? Aí o menino, né, disse, não muito, Senhor. Aí ela disse, pois é bom que vocês façam bem, pela manhã e à noite, sempre que puder, pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria.
mas quando puderem mais, rezem mais. Aí também ela alertou que durante aquele ano, nada que se plantasse ia dar. Podia plantar o trigo, as sementes iam apodrecer, a uva ia apodrecer, quem tivesse pão que comesse aquele, porque seria o último pão. Mas, se os homens se convertessem, iam jorrar, né, as batatas iam jorrar da terra, ia ter fartura. Tanto é que depois de 25 anos foi anos de graça, né? Muitos não acreditaram, é claro, né? Mas outros se converteram, começaram as romarias. E o interessante é que eles viram também que Nossa Senhora tinha um martelo e uma torquês. Além dessas correntes, ela tinha umas correntes, né, do crucifixo e essas flores. E o martelo, ela tem uma alusão de que todas as vezes que nós praticamos obras más, nós estamos crucificando mais o Cristo na cruz. Todas as vezes que nós temos obras boas, a torquês está puxando os espinhos, os pregos. Então, lá também tem, depois ela contou ao ouvido de Melânia, né, os segredos dela. Na história, não, depois fala, né, foram publicados, só a partir de 1858 que esses segredos foram publicados. E lá é um verdadeiro apocalipse, né? A França viveu isso e nós estamos vivendo já nos tempos de hoje. Depois eu até convido vocês a olharem os segredos de La Salette. Mas ela apareceu com a intenção, principalmente, de pedir a conversão dos homens, para que se libertasse dos pecados mortais, né, do qual o mundo estava afundado naquela época e está afundado também nos dias de hoje. Né, Melânia se tornou religiosa, né, o menino morreu também jovem, mas isso para dizer que ela estava de braços cruzados e diz que todas as vezes ela não pode fazer nada se não partir do homem a vontade de se converter. Se o homem não quiser se converter, nada Maria pode fazer para segurar o braço do seu filho. E Mônica, a glória também de Mônica é lindíssima. Gente, eu fiquei apaixonada por essa santa. Eu que sou mãe, que sou esposa, já digo, se você quiser uma companheira, né, nas orações, se você quiser alguém fervorosa diante de Deus, reze a Santa Mônica. Santa Mônica é da Argélia, né? Nasceu da Argélia na África, nasceu por volta de 331. E um dia, essa bela mulher, ela adentrou numa igreja de Cartago, né? Um porte elegante, uma mulher de posse, e o bispo ficou impressionado, né? Vendo aquela mulher entrar. Só que quando ela foi conversar com ele, as lágrimas lavavam todo o rosto dela e ela chorava sem cessar. E ele, assim, para consolar, ou talvez foi uma inspiração divina, ele disse essa frase aqui para ela: vá em paz e continua a viver assim, porque é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. O filho era Agostinho, né? Mônica teve 3 filhos, Perpétua, Navídio e Agostinho, mas esses 2 se converteram logo cedo, eram cristãos. Mas Agostinho foi o espinho da carne do coração de Mônica. Também ela orou, ela casou-se com 20 anos, né? Um homem rude, grosseiro, violento, adúltero, né? Ela sofreu demais por esses 2 homens da vida dela. Só que o marido converteu-se, né? E logo após que ele morreu, um ano depois da conversão, Agostinho, aos 17 anos, foi estudar filosofia. Era rebelde e de uma inteligência extrema. Mas aí também ele se meteu nos vícios, em seita, numa seita que ele praticava lá, maniqueísta, né?
E aí que ela redobrou mais as orações. Meu Deus, ele está mergulhando a cada dia. E nada. Aí um dia ela teve um sonho. Depois que ela começou com esse vídeo, ela orou, aí ela dormiu e sonhou. Aí uma figura luminosa disse para ela que o filho dela, o espírito dele, não ia se perder. Aí ela ficou feliz. Mas isso, olha, depois desse sonho, ela ainda orou anos a fios. Não é essa oração que nós fazemos não, minhas irmãs, de um Pai Nosso, uma Ave Maria, meu filho não vai, meu marido não vai. Oi, o bichinho parece que está melhorando. 33 anos. 33 anos que Mônica rezou pelo filho, sem cessar. A oração dela era tão profunda que ela era admirada diante de filósofos, né? Como ela não tinha estudado, a sabedoria que a oração dava para ela era tão imensa que até os colegas de Agostinho ficavam impressionados. Mas aí, para encerrar, um dia Agostinho depois foi estudar em Roma, que era a grande alegria dele, né? E ele dobrou a mãe dele. A mãe dele disse que queria acompanhar. Aí, enquanto ela foi rezar na igreja de Cipriano, ele embarcou e se mandou. E eu também não sabia, padre, que ele teve um filho, né? Agostinho teve um filho. E ela era tão sábia que Agostinho não se batizou jovem. Porque como ele era pervertido, ela tinha medo dele estragar o sacramento. Então ela orava para Deus para que isso não acontecesse. Aí anos de oração, depois ela foi para Roma também acompanhada, só que ele já estava em Milão. Depois ela ficou feliz porque ele já estava se entregando ao catolicismo, né? Já tinha largado a ser cristão. E assim foi. Quando eles voltaram de Milão, os dois, né? Lá um dia eles debruçaram na janela, conversando, e ela disse que não queria mais nada da vida, né? A vida dela não tinha mais sentido, porque o sentido maior ela já estava vendo ali a conversão do filho. E aí uma das coisas mais interessantes que Agostinho disse, né? Só que ele não estava convertido. Aí um dia ele ouviu uma criança dizendo assim, toma e lê. Toma e lê. E ele pensava que era algo de criança, cantiga de ninar. E aí ele foi ler Romanos 13. Só que vocês vão ler em casa, que eu não vou dizer o que era. E a partir dessa palavra, o coração dele foi tomado pelo amor de Jesus Cristo, né? Ele realmente foi arrebatado. E Mônica, o coração, só alegria. Tanto é que ele se tornou grande doutor, né? Da igreja. E ele disse assim, tinha uma frase que falou assim, de seu sofrimento e suas lágrimas dependeu a salvação do grande doutor da igreja. Este deixou para os séculos futuros as seguintes palavras de gratidão e reconhecimento à sua tão querida mãe. Olha o que ele disse. Pela carne me concebeu para a vida temporal e pelo coração me fez nascer para a eterna. Ou seja, minhas irmãs, Santa Mônica é a padroeira das mães e das esposas, aquelas que perseveram. Então, esta noite eu convido a cada um aqui que ainda não participa e digo que esse grupo para a nossa cidade é uma bênção, é uma graça. Tanto é que o carisma é a oração pela restauração das famílias. E a gente já viu muitos testemunhos no grupo. Então, a exemplo de La Salete, que chorou pelos filhos do mundo todo. E a exemplo de Mônica, que chorou 33 anos pelo seu filho. Então, vamos nessa ordem de batalha. Não entreguemos as nossas famílias, nem entreguemos os nossos filhos às seduções de Satanás. Se tiver que arrancar o couro do nosso joelho, vamos arrancar. Se tiver que chorarmos lágrimas, vamos chorar. Mas se Mônica conseguiu, também nós conseguiremos. Amém? Amém. Juntos, apresentemos o cantar a La Salete, juntos.
a única fé que nos dá a salvação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao bom Deus que quer que sejamos trabalhadores da sua vinha, apresentemos agora nossas preces.